Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado na CBN Campinas em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando nesta segunda-feira, 24 de novembro de 2025, mais uma edição do CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Basquete, Campinas estreou com derrota na fase semifinal do Campeonato Paulista de Basquete Feminino. Jogando em casa, no último sábado, as campineiras foram superadas pelo SESI Araraquara por 78-72. Vitória Marcelino, do Araraquara, terminou como cestinha da partida, anotando 21 pontos, seguida por Isa Sangalli do Campinas com 19. As duas equipes voltam a se enfrentar amanhã em Araraquara, e Campinas precisa da vitória para forçar o terceiro jogo. Agora informações do Guarani chegando com Antônio Lupe. Bom dia, um abraço para você, Lupe. Bom dia, Júlio, um abraço para você e um abraço especial pro ouvinte do CBN Esportes. Ótima semana para todo mundo, começando com o Guarani. Guarani, né? Desculpa, me empolguei no abraço. O Guarani que tem um acerto com o Rafael Donato. Depois de chegar a não ter mais negociação em andamento, o zagueirão que estava disputando a Série B pelo Novo Horizontino aceitou a proposta do Bugre. E o anúncio deve acontecer durante a semana. Aliás, semana de muita expectativa, já que com o fim da Série B, a expectativa é que os jogadores acertados sejam anunciados pelo Departamento de Futebol do Alviverde. Definidos os 4 times que conquistaram acesso na Série B deste ano. Coritiba venceu o Amazonas por 2-1 e conquistou o título. O Atlético Paranaense derrotou o América Mineiro e também pode celebrar o acesso. A Chapecoense derrotou o Atlético Goianiense por 1-0, também celebra a volta. E a quarta vaga ficou com o Remo. O Azulão venceu o Goiás de virada por 3-1 e retornou à Série A depois de 31 anos. Sensacional, muita festa em Belém do Pará. Ferroviária, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu caíram para a Série C. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Tudzak. Em um jogo que pode ser considerado uma prévia de uma das semifinais da Copa do Brasil, o Corinthians foi derrotado pelo Cruzeiro por 3-0 no Mineirão. O placar refletiu a superioridade da equipe de Belo Horizonte, que praticamente não correu riscos e que criou para fazer ainda mais gols do que fez. O São Paulo, por sua vez, voltou a vencer. Contra o Juventude na Vila Belmiro, o tricolor não teve uma grande atuação, mas aproveitou alguns bons momentos para ganhar por 2-1. Hoje o Santos encara o Internacional às 9h da noite em Porto Alegre. O atacante Neymar, com dores no joelho, será poupado. O Palmeiras retorna aos gramados na terça para enfrentar o Grêmio e depois já segue viagem para Lima, no Peru, onde jogará contra o Flamengo na final da Libertadores. Fórmula 1, vencedor do GP de Las Vegas na madrugada de domingo, Max Verstappen segue vivo na briga pelo título de 2025, superando o pole position Lando Norris na largada. Ele ainda empatou no Mundial com o vice-líder Oscar Piastri, graças à desclassificação da McLaren da prova devido a uma irregularidade técnica. George Russell e Kimi Antonelli completaram pódio na prova, que também teve Gabriel Bortoleto fora, depois de bater com Lance Stroll na largada.
E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Arthur, que tinha contrato com a Ponte para 2026, anunciou a rescisão do vínculo. Não vai continuar no Moisés Lucarelli, o lateral esquerdo que fez parte do time que conquistou a Série A2 e também o título da Série C em 2025. O torcedor da Macaca tá preocupado. E fora das quatro linhas, o Conselho Deliberativo confirmou dia 30 a eleição para conhecer o novo ou não presidente da Ponte e também os representantes de outros cargos da Macaca. Sul-Americana, o Atlético Mineiro ficou com o vice-campeonato da competição. Sábado, o Galo não teve uma boa atuação, perdeu a final pro Lanús nos pênaltis, 5-4. Tempo normal, 0-0, na prorrogação também, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. É o segundo ano consecutivo que os mineiros perdem uma decisão continental, lembrando que ano passado, na final da Libertadores, perdeu para o Botafogo por 1-0. E agora o destaque de Fábio Scheib. Hoje tem jogo importantíssimo. Podemos dizer que é uma final contra o rebaixamento, meu caro Fábio Scheib? Bom dia para você. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Uma decisão, realmente, uma decisão lá em Porto Alegre, às 9 horas da noite, tem Internacional e Santos no Beira-Rio, e um ambiente de mobilização já foi instaurado no Beira-Rio. O Inter, que neste momento é o 15º colocado, com 3 pontos de vantagem sobre o Santos, que está na zona de rebaixamento. O Inter pretende ganhar essa partida para se livrar de vez de qualquer possibilidade de rebaixamento, e o Santos precisa ganhar para pôr mais um time nessa briga aí também, sair da zona de rebaixamento. Um duelo mais que direto hoje no Beira-Rio, que promete ter mais de 40 mil pessoas. No último sábado, 3 mil torcedores foram fazer um apoio aos jogadores do Inter no último treino antes da decisão, viu, Julio? E agora a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Primeiramente, feliz aniversário. Opa, comemorado no final de semana. Grande Carlão, monge sagrado, está de volta aqui depois de merecidas folgas para aproveitar aí esse dia emblemático, mais um ano de vida. Tudo bem, Carlão? Ô, Julião, valeu, muito obrigado. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Você sabe que hoje, naquele nosso café, aquela nossa resenha, nós falávamos do Remo, né? Aliás, parabenizar o Remo pelo acesso, as outras 3 equipes também, mas o Remo chamou muito a atenção pela festa, por alguns personagens que já passaram aqui por Campinas, como o técnico Guto Ferreira, do lado da Ponte, o Regis também, jogador que já passou pelo Guarani, e a festa, né, que a torcida do clube do Remo fez no estádio do Mangueirão. E eu me lembro a última participação do Remo em 94, contra aquele timaço do Guarani, né, 94, 93, em que o Remo perdeu de 8-2 do Bugre no estádio Brinco de Ouro da Princesa, e o 10 do Remo era Giovani, o Messias, que tanto fez com a camisa do Santos, era o 10 do Remo. E agora o Remo está de volta aí para brilhantar o Campeonato Brasileiro da Série A. Bem-vindo aí o Azulão do Norte ao Campeonato Brasileiro de 2026. Participações liberadas através do nosso WhatsApp. Mande aí seu recado para 991869070. Eu repito e digo, 991869070, código de área é o 19. Aqui no CBN Esportes tem os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o Bolacha, comando de stream de Samela Jeep. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h14. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Bom dia pra você. Amanhã, pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade.
CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Oferecimento Progresso. Agende sua visita. progressoparavocê.com.br. Chegando com informações do trânsito aqui com o Mário Quintino. Tudo bem, Mário? Bom dia para você. Fala, Júlio. Bom dia, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Alix Taquin em Campinas, que tem boas condições, tanto em direção da região central, quanto para quem vai no sentido contrário, para acessar também o Trevo da Boche. Por enquanto, não tem ponto de parada. A Avenida Marechal Rondon é um bom caminho na região do Chapadão, e pela Alberto Sarmento, a movimentação é maior já na chegada para Alix Taquin, atenção na região do Bonfim. Falando também, Júlio, da Campinas Montemor, ainda tem uma interdição parcial à altura do quilômetro 6 em Hortolândia, à altura do Rosolém, para quem vem em direção de Campinas. Tem uma obra, um reparo acontecendo lá pela pista, e por conta disso tem essa interdição parcial, acaba diminuindo a velocidade de quem vem em direção de Campinas. Atenção na rodovia. Para seguir em direção de Hortolândia e Montemor, aí por enquanto 100 pontos de parada em toda extensão. Júlio. Obrigado, Mário. Com calma hoje, tá, Mário? Vai dar tudo certo no final, fica tranquilo, não passa nervoso não, tá bom? Vou te falar que eu nem sei se eu vou assistir, viu, Júlio? Bom, Marinho, um abraço pra você. Estou no aguardo já. Até lá. Valeu. Aparelho. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Onze horas e 19 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. A galera tá participando aqui, deixa eu mandar um recado para toda a turma, mandando mensagem antes do Gabriel Duziak chegar com as informações. O Vinícius, salve, salve, amigos do CBN Esportes. Agora podemos dizer que temos um campeonato na Fórmula 1, embora eu não gostei. O Max é um, entre aspas, mal necessário, fecha aspas, para atualizar a temporada. Norris e Piastri são dois pilotos apáticos e, novamente, na minha opinião, não merecem ser campeões. É o Vinícius quem tá mandando aqui. Eu espero que você esteja errado, viu, Vinícius? Como um maquilarista, eu torço aí pelo Piastri e também pelo Norris. Bom dia, Neymar poupado no jogo que pode encaminhar o Santos para a Série B? Como assim? Ele quer comprar o time no limbo ou não tem comando? Manda aqui o Ian. Isso é estranho, né? Mas o cara tá machucado. Então, gente,
Alguém tem que falar, alguém tem que explicar, né, a situação do Neymar, porque fica muito no ar, Ele poderia ter saído, né, no intervalo. Acho que a necessidade do jogo fez ele continuar, mas você percebe claramente na volta do intervalo do jogo contra o Mirassol, ele manquitolando, calculando o movimento. Tem um lance depois do gol, acho. Depois ele faz 1-0 e no lance seguinte ele tá na área e tem uma jogada. Foi ali a lesão. Essa pancada no joelho. A lesão ele foi ali. fica tentando e não consegue. Mas ele ficou no campo, né, Fábio? E também talvez tenha agravado também, né, essa lesão do Neymar. Com certeza. Infelizmente o Neymar, a gente sabe que a forma física dele tem atrapalhado bastante. Nessa reta decisiva aí o Neymar vai ser necessário na Vila Belmiro, pelo menos, né? Contra o Sport, contra o Cruzeiro. Bom dia, se o Flamengo for campeão amanhã, a temporada para Palmeiras e Flamengo termina no sábado, o que já pode dar um fôlego pro ano que vem. Fábio Veloso, quem tá mandando aqui. O Marcelo Fraga, bom dia, galera, hoje 2-0 pra nós, pra cima dele, Saci. Marcelo Fraga, quem tá mandando aqui. Hoje eu sou Santos, hein, Marcelo? Bom dia, pessoal do CBN Esportes, parabéns, Carlão, felicidades mil, parabéns ao Clube do Remo. Festa surreal, Wagner de Hortolândia. Cara, sensacional ontem. Depois do segundo gol do Remo, gol da virada, a televisão corta pra arquibancada, o menininho chorando, abraçado com o pai. Cara, essa cena me pegou muito. Sensacional, a festa no Mangueirão, né? Foi espetacular, a câmera da televisão tremendo, bicho. Parecia La Bombonera pulsando. E lá pula mesmo. O negócio lá é outro nível. É outro nível. E tem um detalhe, né? O Remo, ele saiu perdendo. O Goiás fez 1-0 com 7 minutos, se não me engano, né? 7 minutos, o Goiás tá vencendo por 1-0. Em nenhum momento você ouvia que o frisson da galera diminuiu. Ou seja, os caras estavam acreditando até o fim. E deu certo, né? Ainda contou com o tropeço do Criciúma contra o Cuiabá. Lá na Arena Pantanal, o Cuiabá venceu e o Remo, que coisa linda, na Série A do Campeonato Brasileiro. Remo do Brás, né? Do ex-Flamengo. Marcos Braz. Homem forte, o CEO do futebol. É isso aí. Remo de João Pedro, autor de 2 gols, centroavante que nasceu em Portugal, mas joga pela seleção de Guiné-Bissau, né? Remo de Pedro Rocha, artilheiro da Série B, dando a volta por cima. Remo de Guto Ferreira. Remo de Natan Camargo, que começou aqui no Guarani. Regis, Remo de Regis. Mas ele não tava ontem, né? Jorge, ele não tava. Eu não achei menino Regis. Foi? Tá no Ratatá? Então tá com o bolso cheio. O Regis já tá aqui já em Jales, já. Sim. Interior de São Paulo. Então ele não fez parte do... Não, ele tá de férias já, né? Como é que tá de férias? Acabou ontem o negócio? Helicóptero, né, Lupi? Avião particular. Sou o Paulo aqui, ó. Bom dia, Júlio. Santos ganha hoje. Feliz aniversário pro Carlão. Boa, Paulão. O Mangueirão voltará a ser palco de jogos da Série A, bem lembrado aqui pelo Emerson Dias. Que demais, que demais. Mas aí tem que ver como é que vai funcionar ano que vem, porque assim, eu já vi esse filme. O que acontece? Quando começar o campeonato, os jogos do Remo todos serão no Mangueirão. Só que se a coisa der ruim, ou seja, o Remo começar mal, manda lá pro Baenão, que é uma panela de pressão. É um mini Mangueirão, né? Porque ali o chicote estrala. É igual a Curuzu do Paysandu. Aliás, que temporada pro torcedor do Paysandu. Você prefere o Mangueirão ou o mini Mangueirão? Eu prefiro o Mangueirão. Porque é mais bonito, tá revitalizado, tá novo. Mangueirão passou por um banho de loja, como diz o Carlão. Por que esse sorriso no rosto? Nada. Então tá bom. Bom dia, amigos do CBN Esportes. Rodrigo Pupo, de Campinas. Em primeiro lugar, gostaria de dar parabéns ao Carlão pelo aniversário do último sábado. Meu parceiro. Sobre o Campeonato Brasileiro, o Flamengo está com 1 mão e meia na taça. Acho muito difícil tirar 4 pontos. Gente do céu. Eu ainda não descarto o Palmeiras, não. Eu também não. Vocês estão subestimando o inominável, hein? Cara, se o Flamengo perde pro Galo agora, amanhã, lá no Mineirão, nossa senhora, eu não sei, eu não quero nem ver o que acontece com a torcida do Atlético. Eu não tenho essa confiança que vocês têm toda, não, que tá resolvido, não. Até o Abel, como que é que ele largou, jogou a toalha? Isso é tática. É estratégico. Abel é estratégico. Você acha que no vestiário ele vai falar isso? É até uma dúvida, o Lupe falou, eu não tenho essa informação, Lupe, você sabe se vai pro Mineirão esse jogo mesmo? Mineirão. Porque o Galo não quer que a Arena MRV mais uma vez seja palco. Eu acho que tá na Arena. Acho que é Arena, eu acho que é Arena. Perdão, eu que falei errado. Mas os dirigentes do Atlético queriam trocar esse jogo pra Independência, porque não querem que a Arena MRV seja palco de mais um título do Flamengo, assim como foi ano passado na Copa do Brasil. O jogo é amanhã, não é? É. Não tem como mudar.
Liga pro caixa. Deixa eu mudar. A Arena MRV. A Arena MRV. Não tem mais nem tempo. O Estatuto do Torcedor não permite essa mudança, mesmo que seja no mesmo lugar. No mesmo cidade. Bom dia, amigos da CBN. Uma excelente semana a todos. Parabéns ao Carlão, que está igual o caminhão de usina. Isso. O motor está bala, mas a carcaça... JP de Moraes. Quem tá mandando Boa, aqui. JP. O Sérgio de Montemor gostaria de saber se é verdade. Se o Mirassol não tiver um time feminino, não pode disputar a Libertadores. Sim. É verdade, Sérgio. Mas ativa rapidinho, viu? Isso aí acho que é o de menos. Já está no projeto, né? Já tá no projeto. Tá embutido já. Bom dia, equipe CBN. Hoje eu sou colorado desde guri. Bah, essa peleia eu não perco por nada. Vai ser tri. Marcelo... O Murilo Martins, quem manda aqui, criatividade amigo aqui do Murilão. Pergunta pro Chaibe, se o Palmeiras perder o Brasileiro e a Libertadores, o cheirinho passa a ser do Palestra? Calma aí, gente. É o Ian que tá mandando aqui. O Renato tá fazendo... São temporadas, né? Renato Alves tá fazendo... Brincadeirinhas. Mas a gente pode fazer um exercício aqui, né? Um exercício são as equipes do Renato. Futurologia. Você, Júlio, Vovô vai conversar com os netos sobre futebol e vai lembrar da temporada 2025. Caso já falamos sobre isso. Caso Palmeiras não conquiste o título do Brasileiro e nem da Libertadores, e em contrapartida o Corinthians conquiste o título da Copa do Brasil, quem que vai ficar marcado como time paulista em 2025? Aquele que brigou até o fim, mas não levou nada, ou aquele que só tinha notícias ruins e terminou o ano com 2 títulos? Futebol é resultado, Paulista e Copa do Brasil. Claro que eu tô fazendo exercício ainda de futurologia muito lá na frente, mas olha só como é que o futebol é coisa ingrato, coisa de maluco, porque não tem nem comparação o trabalho do Palmeiras, né? O que o Palmeiras faz hoje no futebol brasileiro com o Corinthians, né? As notícias do Corinthians, infelizmente, eu digo, são notícias extracampo. E o Palmeiras essa potência. Só que, como nós brasileiros somos movidos a resultados, somos resultadistas convictos, se acontecer esta situação, 2025 vai ficar marcado pelo Corinthians campeão paulista na rivalidade, né? Copa do Brasil e as 2 eliminações, né? O título paulista e a Copa do Brasil em cima do Palmeiras, né? A eliminação. Então, olha só a ingratidão do futebol. O que trabalha direito... É o mau hálito da humanidade. O que trabalha certinho não ganhou e pode fechar o ano inteiro. O outro é uma confusão danada. É isso aí, é o futebol. É o retrato do futebol isso aí. Neymar de novo, por que não se aposenta, né? Já foi, infelizmente. E parabéns ao Carlão, mas juízo, faz favor, é o Marcelo quem tá mandando aqui. Precisa. Boa, Marcelão, um abraço. E o Novo Horizontino, hein? Wilton de Nova Odessa, gente, Eduardo Batista de novo, cara. Tá criando uma sina, né? Sina. Boa música. O João Leonardo de Americana, o Gordiola Série A. O Eduardo Batista estava no Criciúma, né? Bateu na trave também. Subiu, né? Bateu na trave também. Parece que não tem uma approach. O Carlos Roberto manda aqui, o Júlio sacaneou o Lupe, ele não percebeu lá, ele. Não, percebi sim, eu prefiro o Mangueirão. O Cristiano. Para, velho. Não, mas o Mangueirão tá novo. Bom dia, Carlão, Lupe, Fábio, JN, tamo junto, Xeronal. A boia da salvação ou o torpedo para acabar de afundar o Santos será hoje. Nossa, Cristiano Salvione. Que hora que é esse jogo aí? 9 horas, aqui na CBN, hein? É metal e chegando em... O chicote vai estralar, velho. Gabriel Dudziak tá chegando com informações. Na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem, o Corinthians esperava fazer um jogo no mínimo competitivo contra o Cruzeiro no Mineirão, a fim de seguir com boas chances de chegar em 8º lugar. Quando a bola rolou, no entanto, o alvinegro praticamente não conseguiu jogar. O Cruzeiro atacava bem e defendia bem e abriu o placar com Caio Jorge aos 25. O Corinthians não esboçava reação e por isso o técnico Dorival Júnior mexeu 3 vezes no intervalo. Nem bem a bola rolou para o segundo tempo, no entanto, e a Raposa já ampliou, de novo com Caio Jorge. 15 minutos depois, uma roubada de bola cruzeirense terminou com Caio Jorge servindo Arroio, que definiu o placar em 3-0 para os cruzeirenses. Após o jogo, o técnico corintiano Dorival Júnior admitiu a superioridade do adversário. Mais uma vez, nós não encontramos os nossos caminhos. Não tivemos posse de bola, não tivemos a bola em poucos momentos da partida e passamos por sérias dificuldades ao longo de todo o período. Na Vila Belmiro, o São Paulo enfrentou o Juventude e começou bem, construindo jogadas perigosas e abrindo o placar aos 6 minutos com Bobadilha. No intervalo, no entanto, Ferreirinha, que fazia um bom jogo, não voltou para o campo
e se tornou nova preocupação para o departamento médico. Na segunda etapa, foi a equipe jaconeira quem criou as principais oportunidades e continuou pressionando até os minutos finais. Ainda assim, o São Paulo ampliou aos 48 com Rigoni. O Juventude chegou a descontar com um gol contra de Ferrarese, mas não houve tempo para o empate. Ao final, Hernan Crespo ressaltou a questão dos desfalques e projetou a sequência do campeonato. Tem que adaptar, tem que fazer o melhor possível, tentar de pontuar, como a gente pretende, como deseja, mas é um momento muito delicado e sabe que tem ainda 3 jogos para acabar esta temporada e tentar chegar as próximas possível. Com o resultado, o São Paulo assumiu a 8ª posição. Hoje o Santos enfrenta o Internacional na Vila Belmiro às 9 da noite. O atacante Neymar, com dores no joelho, foi poupado e sequer viajou. Com o triunfo do Vitória ontem, o Peixe voltou à zona de rebaixamento. O Palmeiras se despediu dos torcedores na academia de futebol e agora faz 2 jogos fora de casa. Amanhã o Alviverde encara o Grêmio em Porto Alegre e no sábado enfrenta o Flamengo no Peru na decisão da Libertadores. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak, pelas informações. São 11 horas e 31 minutos. Daqui a pouco a gente volta com informações do futebol campineiro. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Segunda-feira, 24 de novembro de 2025. O presidente Lula afirmou que o país não será um mero exportador de minerais críticos. Ele disse que os países que quiserem explorar os recursos terão de desenvolver indústrias no território brasileiro. Lula deu a declaração num fórum com empresários em Moçambique. Os minerais críticos, como o cobre e o lítio, são essenciais para a fabricação de baterias, eletrônicos e painéis solares. Ao longo da negociação com os Estados Unidos sobre o tarifaço, os recursos brasileiros foram mencionados como possível moeda de troca com o governo do presidente Donald Trump. A projeção de crescimento do PIB brasileiro para 2025 permaneceu em 2,16% pela 4ª vez seguida. Para o ano que vem, a estimativa de avanço da economia continua em 1,78%. Também são 4 semanas de estabilidade. Os dados fazem parte do Boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. Pedras de granizo do tamanho de ovos de galinha atingiram Guarapuava, no Paraná. O temporal de domingo causou estragos em imóveis da cidade e mobilizou equipes da Defesa Civil. Segundo a Prefeitura, houve mais de 100 chamados. A maioria das ocorrências teve relação com danos em telhados que não resistiram ao impacto. As equipes estão distribuindo materiais de emergência para a população. A Secretaria de Obras informou que organiza uma equipe extra para reforçar o atendimento. E o cantor e compositor jamaicano Jimmy Cliff morreu aos 81 anos. A mulher do artista afirmou que o músico sofreu uma convulsão seguida de pneumonia. Ela pediu privacidade à família e afirmou que novas informações serão anunciadas posteriormente.
Jimmy Cliff é um dos nomes mais influentes da história do reggae. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Horas e 35 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Já eu volto no WhatsApp, hein? Galera que tá participando ainda, daqui a pouco eu volto aqui para atender todos vocês. Continue mandando sua mensagem, o seu recado para 991869070. Quando a gente trabalhava na outra emissora, você lembra que tinha um bailão do WhatsApp, não tinha? Tinha a musiquinha, né? É muito legal, a gente podia providenciar aqui, se a autoridade É uma fofocaiada, tinha essa aspa, né? É uma fofocaiada. É o WhatsApp. É o WhatsApp. Grande Joelso Cardoso, hein? Esteja onde estiver, lá em Americana? Isso. Nosso ex-parceiro, o ex-operador Joelso Cardoso. É Nova Odessa, não é? Não, acho que é Americana. É Americana? Lá na terra do Dr. Demétrios. Vamos lá, Antônio Lupe, informações do Guarani. É isso, né? Abrimos com o Guarani hoje. Como é que foi o final de semana do Guarani? Se temos ou não temos novidades. E é bom explicar para o nosso ouvinte como que o mercado da bola funciona, né? Ainda mais nessa época. Agora vai começar a esquentar, né, Lupe? Mas agora começa. Esses primeiros momentos de negociação são várias reviravoltas. Sim. E o Rafael Donato é a prova disso. É a prova disso. Porque o que acontece? Na semana passada, nós trouxemos a informação de um pacotão de reforços do Guarani. E quem estava inserido nesse pacote? Vamos lá, Júlio, me ajude a lembrar. Rafael Donato, o Pavani, William Farias. Parede confirmou em Maranhão, né? Não, perdão, Parede não. Era o Maranhão e o Natan Melo e o Maranhão, isso. Por enquanto, o Guarani não anunciou nem o Parede. É o único jogador oficializado pelo Guarani para a temporada 2026. No início da semana passada, nós trouxemos a informação de que o Donato, ele tinha uma conversa com o Guarani, porém, existia ainda algumas pendências, entre elas a questão salarial. E outras equipes também estavam interessadas na contratação do Rafael Donato. Zagueiro, 36 anos, grandalhão, ex-Vila Nova e que jogou as 2 últimas temporadas pela equipe do Novo Horizontino. Em um certo momento do fim da semana passada, antes do feriado, a negociação que era quente esfriou, porque o São Bernardo tinha entrado forte na parada para contratar o Rafael Donato. Só que as coisas no futebol, elas acontecem muito rápido. E no final de semana, já no feriado, quando você acha que a rapaziada não tá trabalhando, a rapaziada tá trabalhando até que dobrado. Porque o Donato, a informação que nós temos, aceitou a proposta do Guarani e com isso a tendência é que o Bugre anuncie a chegada do zagueiro nos próximos dias. E essa semana ela tende a ser mais quente por conta do fim da Série B do Campeonato Brasileiro, com a definição dos times que sobem, a definição dos times que foram rebaixados, todo mundo já começa a pensar na temporada do ano que vem. Na verdade, antes do fim da última rodada, o pessoal já estava meio que atento. O Júlio trouxe a informação, por exemplo, que a Chapecoense, que não sabia se ia jogar a Série A ou a Série B em 2026, também já estava conversando com jogadores que estavam ou estão na mira do Guarani. Com o acesso da Chape, e é aquilo que você falou, se não me engano, na sexta-feira, né? O torcedor do Guarani torcendo pro acesso da Chapecoense, porque algumas negociações, o Guarani fica um pouco mais tranquilo em relação a isso, porque a Chape agora pensa em montar um time de Série A, que é totalmente de time de Série B. E até o acesso do Remo, tá? Porque o Pavani, né? O Pavani, se o Remo permanece na Série B... O Pavani queria a permanência o Remo queria a permanência do Pavani. Então até essa situação deu certo. E agora, Júlio, a tendência aí é que essas negociações, elas se tornem
jogadores oficiais, né? Que essas contratações não sejam mais especulações e sejam anunciadas oficialmente pelo Guarani. O que pode pegar um pouquinho essa questão política, né? Porque não podemos esquecer que o Guarani tem eleição no dia 14 de dezembro, mas a tendência é que a situação comece a desenrolar a partir dessa semana, com o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a notícia do final de semana é que Donatão, zagueiro, 1,96 m, se não me engano, está acertado com o Guarani. Então dá pra dizer, com base no que nós temos de uma informação adicional, tá, Lupe, sobre e tem o Jonathan Costa do Avaí também, eu esqueci desse. Eu acho que dá pra, na verdade, assim, são 3 zagueiros, né, então, contratados. Porque o Maurício Antônio tá certo já, ex-Paysandu, que foi o primeiro jogador a vir pra Campinas negociar. Aí o Donato deve ser anunciado aí em breve. E o Jonathan Costa, que também já tem um pré-contrato. Além disso, tem o Rafael Rodrigues, que eu sempre falo Rafael Silvestre, abraço pro grande fotógrafo do Guarani. Isso é o fotógrafo, né? Esse tem contrato. Gente boníssima e muito craque. Talvez mais craque do que o Rafael Rodrigues. E o Alisson deve permanecer aí também, então seriam esses 5 zagueiros. Então, tá fechado. 3 reforços, né? Maurício Antônio, Paysandu, Rafael Donato e Jonathan Costa, Rafael Rodrigues e Alisson. Seriam esses os 5 zagueiros do Guarani. Num primeiro momento assim, olhando para eles, olhando para essa lista, sendo confirmados todos esses reforços, eu acho interessante esse quinteto de zagueiros, viu? O Rafael, ele fez uma boa temporada regular, né? E isso é importante também, participando de praticamente todos os jogos do Guarani nessa temporada, e isso é importante, a permanência dele, é um cara que já está ambientado ao clube, já entende, né, a filosofia do Guarani. Então eu acho que o Rafael, uma vaga, a gente já conjecturando titularidade, né, uma vaga entre os titulares é do Rafael, mesmo ainda passando por alguns momentos ruins dentro da Série C, assim como todo o grupo do Guarani, mas o Rafael, por tudo que ele demonstrou no 2025, eu acho que ele tem vaga entre os titulares, e aí sim, caso realmente efetivar a contratação do Donatão, Rafael, acho que ele é um cara que tem aí, chega com status de titular. Rafael Donato pela liderança, pelo currículo, um cara que viveu muita coisa no Vila Nova, viveu no Novo Horizontino também situações legais, situações um pouco mais difíceis também, mas é um jogador que chega com este status de titular e status até de braçadeira, porque ele tem como característica a liderança, é um cara que no vestiário ele reina, né? Então, eu só quero chamar a atenção porque eu peguei o Donato no momento de turbulência do Vila Nova em 2022. Por que um momento de turbulência? Porque a Série B de 2022 pro Vila, ela foi terrível. Vila Nova virou o turno com 15 pontos. O Guarani, se não me engano, quando caiu, virou com 14 na época, né? E aí não conseguiu a reação. Lá? E aí o Vila, com a chegada do Alan Al e outros jogadores, inclusive o Dentinho, que tá no Guarani, que aliás foi muito importante naquela arrancada, e Neto Moura também. Não, Neto Moura não. Neto Costa, um atacante. Não é Neto Costa. Não. Mas não é ele. Não é. Ola? Não, é Neto alguma coisa. Tava na Chapecoense agora. Craque Neto. Craque Neto, isso mesmo. Neto Pessoa, atacante. Botafogo de Ribeirão. Também também teve um papel muito importante. O Donato, ele era o líder daquele elenco. Toda vez que tinha que pôr alguém pra entrevista, era o Donatão. Só que quando começou a reagir, ele já saiu de cena. E naquele momento foi a temporada final dele do Vila. Em 2023, se não me engano, ele foi pro Novo Horizontino. Nós também 25, isso. Ele ficou 23 e 25. 23 e 24 no Novo Horizontino. Não, perdão, ele ficou em 23 ainda. E o Donato, o que os torcedores do Vila, eles criticavam no Donato era a questão de jogadas no chão. Que ele não tinha tanta agilidade. Jogo aéreo, o Vila não passava susto. E até aproveitava algumas oportunidades na área. Mas a crítica em relação ao Donatão era essa questão de posicionamento e principalmente de contra-ataque. A questão da velocidade e recomposição. É o que o pessoal não gostava. Porque ele vai muito pra área. Sim. E aí, quando a bola vinha no chão, o pessoal tinha um pouco de susto. 93, né, velho? 93, é isso aí. O cara é pesado e tal. Só que é um jogador que ele contribui muito na bola aérea, ele tem, né, mais uma vez esse status de liderança, e a gente chegou à conclusão aqui, não só nós, mas com o próprio Rômulo que veio aqui, e o próprio Matheus Costa, né, faltou essa coisa de liderança, essa referência, né, com todo respeito ao Alan Santos, ele estava com a braçadeira, mas
Você é um jogador meio mais quieto, né? Vai mais pelo lado da ponderação, e em alguns momentos, principalmente nesses campeonatos de acesso, Série C, Série B, você precisa de um líder mais bravo, né? E o Rafael Donato, ele tem essa coisa de liderança, é um cara esclarecido, né, Lupe? Ele sempre dá boas entrevistas, e se ele vier, realmente, eu coloco como um bom reforço, sim. Ô Lupe, se você tem mais nomes pra falar aí, eu só queria dizer que eu descobri o goleiro, tá? Mas ainda não posso falar. Tá bom, então. Mas o que eu Guarda pra você. O que eu posso, até porque não quero atrapalhar também a negociação aqui. Ah, tá bom. E um ponto não vai ser o Fernando Miguel. E acho que o Guarani tá agindo com sabedoria, porque assim, o Fernando Miguel seria um baita nome, acho que é um nome de segurança, mas se até o começo de dezembro o Fernando Miguel não mudar radicalmente de ideia, falar assim, eu abaixo meu salário pra jogar no Guarani, eu acho que realmente não dá pra você investir o que ele tá pedindo nessa posição, né? Então o Guarani deve anunciar um nome que não vem sendo falado, mas foi titular em Série B. Sabe, porque então, às vezes, né, em negociação, principalmente o Fernando Miguel, que é um cara que acho que deve ter a vida estabelecida financeiramente e tal, ele começa a observar, né, os noticiários, ele com certeza tem amigos aqui no Guarani, ele percebe que o Guarani está investindo em jogadores com know-how, mesmo sendo uma Série C, mas William Farias, Rafael Donato, cara, não são jogadores, eles não vão ganhar menos de 100, menos de 150 aqui. Aí pega o Fernando Miguel e fala, opa, o negócio acho que tá bom lá pelos lados do Guarani, eu vou dar uma inflacionada na pedida. E aí ele vai negociando, né? Agora, tem uma coisa, o Guarani pode estar gastando, pode estar investindo, mas não nada em rios de dinheiro. Então tem que tomar muito cuidado, não cometer loucuras, não onerar o cofre, porque a temporada de 2026 ela é desafiadora. É isso, então Guarani, a tendência com o fim da Série B e já com o fim da Série A que os anúncios comecem a pintar, né? E o ataque também deve receber aí novos alvos nas próximas semanas. Então, a informação que, aliás, foi publicada inicialmente pelo jornalista Elias Aredes. O Cabeça. A informação é de que Quirino, atacante, ex-Londrina, Ferroviária, Inter de Limeira, Mirassol, trabalhou Ituano, com o Matheus Costa, hein? Novo Horizontino também, Ipiranga, lá no Ipiranga ele foi bem demais, hein? Foi bem. Ele fez 13 gols em 34 jogos. Tava no Londrina, fez 3 gols em 14 partidas. O Quirino, atacante de 32 anos, também é um jogador que negocia e que tem o interesse aí dos dirigentes do Guarani. Quirino, salvo engano, trabalhou com o Matheus Costa no Operário. E o acesso da Chape... 2018. O acesso da Chape é bom pro Guarani, porque a Chape tava de olho aí no Maranhão também. Então, não sei se a Chape entra... Se o Maranhão entra como reforço pra Série A na Chape, né? Não sei. Vai depender muito, mas eu acho que não. Acho que o fato da Chape subir aí talvez seja bom pro Guarani nessa disputa aí com o Maranhão. E só um detalhe, né? Que a gente já vem falando há um bom tempo. O Guarani tá montando um time de Série C, mas com jogadores de Série B. Então isso significa o quê? Que o Guarani tá gastando bem mais do que investiu ou que os outros times pretendem investir para a terceira divisão do futebol brasileiro. Porque o não acesso esse ano, pelo que a gente percebeu, custou muito caro pro Guarani. O Ortiz tá fazendo uma pergunta aqui, ó. Se você pudesse escolher entre dois beirados que passaram por aqui, Ayrton e Bruno José, qual seria a sua escolha? Meu? Inclusive, José, eu recebi que o Guarani sondou os dois, mas nenhuma dessas negociações. Bruno José marcou, cara. O Bruno José foi um cara que ele virou uma referência pra torcida, não só pela qualidade, mas é esse jogador que se desdobra em campo, não só um atacante, mas a recomposição dele pra fazer a primeira linha de 5 beira a perfeição. Pelo menos nos tempos do Guarani. No Novo Horizontino eu não acompanhei muito. Fora o carinho que a torcida tem pelo golaço no derby. Isso faz parte. Bruno José, mas de olhos fechados. Né, no Guarani. É o cara que se identificou. Essa referência que a gente fala que faltou ao Guarani em 2025, o Bruno José se encaixa. O Regis também se encaixa, assim, 2 jogadores, não tô falando em ídolo, tá, gente, mas jogadores que se encaixaram com o Guarani, a torcida gostou, jogadores que representaram com a camisa. Eu, de olhos fechados, Bruno José. Ô, Chaibe, aparentemente a estratégia do Guarani é essa, buscar na Série B a maioria dos reforços pra Série C, Fábio.
Jogadores rodados, né, Júlio? Que tem já uma cancha aí também, sabem como disputar essa competição, e é isso que o Guarani faltou para o time esse ano. O Guarani buscando justamente jogadores para fazer um time suficiente para poder conseguir o acesso esse ano, né? Ontem, com a queda da Ferroviária, foram definidos todos os integrantes da Série C, mais uma vez aí com 20 clubes, e dessa vez o Guarani tá no topo aí para buscar essa classificação, esse acesso, que o lugar do Guarani não é na Série C, né? Então, buscando jogadores com mais visibilidade, até com mais rodagem também, o Guarani tem tudo para este ano ter uma identificação maior, conseguir esse acesso tão esperado pela torcida, né? Dois detalhes rapidinho, Júlio. Primeiro, o Novo Horizontino, pelo que a gente tem percebido, vai desmontar o time, porque alguns permaneceram do ano passado, daquele não acesso que muita gente já colocava o Novo Horizontino, inclusive como campeão no momento de instabilidade do Santos, e não deu certo. Então eles vão partir agressivamente para o mercado de Série B, que é o mesmo mercado que o Guarani está de olho também. Então a gente vai ficar muito atento com o Novo Horizontino, porque é um time que vai, como adora usar o termo Carlão de Freitas, vai dar um banho de loja na equipe de Novo Horizonte. E o segundo, a gente pode qualquer dia, num programa agora no mês de dezembro, onde as coisas ficam um pouquinho mais calmas, discutir essa questão aí de idolatria hoje pros clubes. Sim. Porque o Carlão falou, ele é um ídolo, você falou, o Bruno José é um ídolo recente. Porque assim, qual que é o que é um ídolo? O ídolo é o cara ganhar título, é o cara representar, você lembrar do time e automaticamente lembrar do jogador. Só que eu acho que nos últimos anos o derby ganhou um peso muito grande, né? Eu acho que caiu, eu queria né? trazer também, porque eu tava acompanhando o Vila Nova, que o Ralf não faz mais parte do elenco do Vila. O Ralf ficou 4 temporadas lá. Ralf e as Corinthians. Ralf, volante, campeão. O Ralf é um ídolo pra mim. Sim, porque ele é um cara que, ok, beleza, mas aí ele recebeu uma grande homenagem, teve torcedor chorando porque ele é um ídolo do Vila Nova. Cara, ele não ganhou nada com o Vila. Aí, se a gente for pegar o papel dele com os clássicos, foi campeão goiano esse ano, pra não ser injusto. Mas assim, ele é um cara que, tipo, ele representou quando vestiu a camisa do Vila. Eu acho que hoje conta muito isso. Até pela carência, por exemplo, trazendo aqui pra Campinas, pela carência de títulos que nós temos, você falar em ídolo que conquista é muito difícil mesmo, mas aí jogadores que identificam, por exemplo, eu não vou cometer a heresia aqui de falar que o Bruno José é ídolo, né, de um clube como o Guarani, que tem uma constelação de ídolos. Agora, de um contexto. Isso, mas é um jogador em que a torcida lembra com muito carinho. Eu acho que o Regis também Mas então, nisso. nesse novo contexto, nessa nova roupagem do que o futebol tá passando, dificilmente a gente vai ver ídolos nos clubes. Por exemplo, a Ponte tá com o Elvis, por exemplo, porque ele fez parte de 2 títulos. Olha um que não conquistou. Ele conquistou uma A2 com o Guarani, que, com todo respeito a A2, eu acho que não é um título do tamanho do Guarani, mas ele conquistou a A2 e, cara, ele é muito representativo, que é o Fumagalli. O Fumagalli eu acho que é ídolo, né? Do Guarani. Não é possível. Pelo menos as últimas. Mas por conta da representatividade que ele teve quando vestia a camisa do Guarani. Também. E o tempo que jogou também, né? Muito tempo jogando no Guarani. Muito tempo, né? Pegou 2012. Mas eu acho que em Campinas conta o ídolo hoje é muito complicado. Por Bruno conquistas Mendes, é muito por exemplo, difícil. é um cara que Identificado. Mas é ídolo. Porque na Série A2 ele foi importante. Foi muito importante. Já fez gol de permanência em Série B. Mas eu entendo isso que o Lupo falou. Mas não é mais assim, principalmente em Campinas, assim, até mais uma vez, até pela carência de conquistas. Você falava um jogador de ídolo, mas levando em conta títulos é muito difícil, mas você né? Vê que eu peguei difícil mesmo. Eu peguei uma outra região, eu fui lá pra Goiânia pra pegar o exemplo do Ralf. Eu acho que isso tá sendo colocado em clubes que, tipo assim, você vai ver no CRB, quem que é ídolo do CRB? Neto Coruja, que foi artilheiro da Série B, mas não subiu com o time. Entendeu? Mas ficou um bom tempo lá, por exemplo. Neto Coruja e Neto Baiano. Agora eu não sei quem Neto Baiano. Você tá com uma certa dificuldade com os netos aí, né? Verdadeiro. Intervalo aqui no CBN Esportes. Na volta a gente fala da macaca. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Quando eu escuto esse taque, a gente entra em ação. Se tem obra, tem Cortag, a marca da construção.
tá no meu dia a dia, tudo alinhadinho. Cortag é tecnologia, tem aqui no vizinho. Se tem obra, tem. É parceria de sucesso pra agilizar todo o trabalho. Cortag é corte certo, Cortag é corte certo. Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Não compre carro esta semana. Aguarde. Garanta melhores condições na operação de vendas Azul Veículos. Você garante até 100% da tabela FIP no seu usado na troca. Taxas a partir de 1,19% ao mês. Primeira parcela somente para depois do carnaval e entrada parcelada em até 21 vezes. Somente nesta sexta e sábado em uma de nossas lojas Azul Veículos e Azul Premium. Operação de vendas Azul Veículos. Condições que vão acelerar seu sonho. Juntos salvamos vidas. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Os resultados da sexta rodada da Superliga na sexta-feira, o Praia Clube... Jogaço, hein? Jogaço de vôlei clássico, né? Clássico mineiro. O Praia Clube venceu o Minas por 3-2. No sábado, o Cruzeiro atropelou o Suzano por 3-0. O Vôlei Renata venceu o SESI 3-0 com show do argentino Bruno Lima, que foi o maior pontuador da equipe de Campinas. Quinta vitória seguida do Renata. E o Joinville Vôlei venceu o Juiz de Fora por 3-0. Ontem, domingo, nós tivemos já pela 10ª rodada o Praia Clube em quadra novamente, superando o Monte Carmelo por 3-0. Praia Clube que vai disputar o Mundial com o Vôlei Renata e o Cruzeiro no mês de dezembro, lá em Belém, a terra do Remo, que está na Série A do Campeonato Brasileiro. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Referência em qualidade, satisfação e economia. CBN Esportes Campinas. e 56, tá passando rápido o programa hoje. Rapidinho. Então vamos lá, Antônio Lupe. Como é que foi o FDS da Macaca? Alguma novidade? Não tem, né? Não, tem. Tem? O Arthur, né? Ah, o Arthur, bem lembrado. Então só novidades negativas no caso da Ponte Preta, né? Nenhuma contratação pintando por enquanto. Então isso tem deixado o torcedor da Macaca preocupado, viu, Júlio? Porque por enquanto são mais notícias ruins do que notícias boas. Eu falo isso na questão pensando no time pro ano que vem. O que acontece? O torcedor tá na expectativa, por exemplo, do anúncio por parte da renovação do Elvis, do Diogo Silva, de outros atletas. E por que essa notícia do Arthur, ela é preocupante? Ela é preocupante pelo fato do Arthur ser um dos atletas com contrato pro ano que vem. Ele já estava no planejamento. O vínculo do Arthur era até o fim da Série B de 2026. Até o fim da temporada 2026. Porém, o Arthur, inclusive, já utilizou as redes sociais, sua página no Instagram, para agradecer mais uma vez o torcedor da Ponte pela passagem no Moisés Lucarelli. O Arthur, então, já comunicou que não fica no Majestoso para o ano de 2026, mesmo com contrato. Ué, mas se ele tem contrato, por que ele foi embora? A gente precisa lembrar de todos os problemas financeiros que a Ponte Preta atravessa e atravessou durante a Série C do Campeonato Brasileiro. Então isso tem deixado o torcedor da Ponte, que tá feliz, ainda até comemora o título da Série C, mas já começa a ficar ali com a pulga atrás da orelha em relação ao time que vai representar a Ponte Preta, tanto na terceira fase da Copa do Brasil, Campeonato Paulista e Série B do Brasileirão. Em relação às questões fora das quatro linhas, na última quinta-feira tivemos a Chapa 77, a vencedora do pleito para o Conselho Deliberativo, e no dia 30, já está marcado, domingo, tem uma nova reunião onde os conselheiros eles vão eleger presidente da diretoria executiva, os vices,
presidente do Conselho Fiscal, presidente do Conselho Deliberativo, tudo isso a partir do dia 30. A expectativa é que a partir dessa definição dos nomes de quem vai comandar a ponte pelos próximos 4 anos e toda essa questão política, a questão voltada para o futebol comece a andar um pouco mais rápido, com notícias positivas e com contratações e outros assuntos relacionados à Associação Atlética Ponte Preta. Arthur, então, se despede da ponte, Carlão de Freitas. Esse é um jogador que representou, né? Claro que não entra na esteira de idolatria, mas é um cara que representou, participou de 2 conquistas de maneira efetiva, uma das lideranças dentro do vestiário, e olha, ser líder de elenco neste 2025 da ponte, né, não foi muito agradável não, porque de tantos problemas, mas acho que vai procurar algo melhor, algo mais rentável, né, mesmo com o contrato aí, a renovação automática, mas a gente sabe dos problemas que a ponte enfrenta. Eu acho que infelizmente para o torcedor pontepretano isso vai ser corriqueiro nos próximos dias, né, jogadores mesmo com a renovação automática deixando o clube, procurando novos caminhos, e fica a expectativa, né, quando tudo estiver formada com relação à diretoria, os caminhos da ponte, mas muito preocupante sim o cenário, aliás, desde o ano passado, mesmo com conquistas e tal, eu acho que o torcedor pontepretano tinha noção de que o fim de 2025, pós-conquista e o início de 2026 seriam assim momentos complicados para o torcedor da Macaca. É isso aí, né? A gente vai atualizando o noticiário da Ponte Preta aí nos próximos dias, principalmente para trazer aqui possíveis novidades ao torcedor pontepretano sobre as novidades. Gente, 9 horas... 9 não, 4. Bola rolando. Ah, verdade. Inter e Santos. Você errou. E às 4... Você ia falar que às 9 tem um Arena. Não, ia falar Inter e Santos, Futebol Clube CBN. E 4 horas... E a 1 da tarde tem jogo decisivo pro Brasil, viu, Julio? Brasil e Portugal, semifinal Sub-17, Mundial Sub-17. Sem transmissão da CBN, mas com a nossa torcida. Boa. Um abraço a todos, gente. Até a próxima. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo.